Olá, tudo bem aí? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o plano de estudo tutorado 300 anos de Minas Gerais. Professoras Ana Paula e Cira, quintos anos. Curiosidades sobre Minas Gerais. População. A população do Brasil cresceu 1,6 milhões entre 2019 e 2020, passando de 210 milhões 147 mil 125 para 211 milhões 755 mil 692 habitantes. E a população de Minas Gerais chega a 21 milhões 292 mil 666. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. Quilombos de Minas Gerais. As comunidades quilombolas são grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida, conforme decreto número 4.887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a Constituição Federal de 1988. Existem cerca de 80 comunidades quilombolas no Vale do Jequitinhonha. Em muitos municípios de Minas Gerais, inclusive na capital, em Belo Horizonte, existem comunidades quilombolas, algumas já reconhecidas, outras em processo de reconhecimento. Comunidades indígenas em Minas Gerais. Quem são? Aranãs, Catu-Auá-Araxás, Caxixós, Quiriris, Krenaques, Machacali, Mucurim, Pancararu, Pataxó, Pataxó-Ranranraê, Puri, Tuxás, Chacriabá, Chucuru-Cariri. As 13 etnias que vivem atualmente no estado de Minas Gerais são pertencentes ao tronco linguístico macro-G e contam aproximadamente com 15 mil indivíduos aldeados. Há uma grande população de indígenas que vivem nos centros urbanos. Estima-se que na região metropolitana de Belo Horizonte tenha de 2.000 a 3.000 indígenas. O número de etnias também não é estático, sendo que o processo de etmogênese e as migrações são dinâmicos. Povos ciganos em Minas Gerais. No Brasil, cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas se identificam como ciganos. De acordo com o IBGE, a comunidade em Minas Gerais está representada em sua maioria pela etnia Calon. É a mais numerosa e a primeira a chegar ao país, no século XVI, como degradados de Portugal. As famílias ciganas de etnia Calon moram em tendas no bairro São Gabriel, região nordeste de Belo Horizonte, desde fins da década de 1980. São aproximadamente 70 famílias que ocupam o terreno de 21.745 metros quadrados, que integra o patrimônio da União. Diversidade cultural de Minas Gerais. A diversidade cultural de Minas Gerais é uma das maiores riquezas do estado e um dos patrimônios mais importantes do Brasil. Minas é um estado que soube usar todas as suas influências, que soube atrair olhares para a sua região.
o que resultou na produção de uma sociedade tão autêntica nas suas manifestações e expressões culturais. Cultura e diversidade de Minas Gerais. Religiosidade. Em razão do descobrimento do Brasil, a cultura mineira sofreu várias influências dos portugueses, severamente católicos, dos africanos com suas crenças e danças e das crenças dos próprios indígenas que aqui já moravam. Apesar disso, e de grande parte da população ser formada por católicos e evangélicos, outras religiões também têm predominância no estado, sobretudo nos maiores centros urbanos. Isso se justifica pela tolerância religiosa que está impressa em toda a população, até nos fiéis, que não raro frequentam mais de um tipo de culto. Já outra parte da população tem várias religiões e crenças, além de muitos adeptos ao espiritismo, tendo como seu maior expoente o mineiro Francisco Xavier. Cultura e diversidade de Minas Gerais. Festejos de origem religiosa. A seguir, descrevi algumas das festividades religiosas de Minas Gerais: Congado, devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, Folia de Reis, Pastorinhas, Festa do Divino, Festa Junina e quadrilhas. Observação: nas festas juninas, os fogos de artifício têm o sentido de acordar São João, como uma convocação para participar da festa. Outros exemplos de festejos religiosos: Encomendação das Almas, Festa do Rosário e Reinado. Cultura e diversidade de Minas Gerais. Festas e festivais anuais. Se as festas já são motivo de alegria, as festas e os festivais anuais de Minas Gerais vão além e deixam no coração uma impressão gostosa de hospitalidade e aconchego, trazendo encantamento e emoção em um país cheio de diversidade. O estado de Minas Gerais tem o costume peculiar de realizar festas típicas e receber as pessoas com muito carinho, proporcionando experiências únicas em suas cidades de comportamento tranquilo, belas paisagens e gastronomia espetacular. Exemplos de festas e festivais de Minas Gerais: Carnaval, Cavalhada, Lavadeiras, Comida de Boteco, Expo Cachaça, Festa da Jabuticaba, Festa do Café com Biscoito, Festa do Queijo, Festa do Vinho, Festa Nacional da Cenoura, Festa do Pé de Moleque, Brumadinho Gourmet, Festa da Goiaba e Festa do Pequi. Arquitetura de Minas Gerais. A grande revolução na arquitetura mineira se deu com o projeto de Oscar Niemeyer para Pampulha. Nunca mais a arquitetura brasileira seria a mesma. Partidário da arquitetura funcionalista, que alia questões unitárias às necessidades psicológicas do homem, Niemeyer, em seus projetos para Pampulha, abandona as linhas totalmente retas para ganhar liberdade plástica, desenhando notáveis linhas curvas. Como exemplo, podemos citar a Igreja de São Francisco de Assis, a primeira igreja da arquitetura moderna do país. A arquitetura contemporânea mineira possui hoje uma geração de competentes e criativos arquitetos, que, com domínio perfeito das novas tecnologias do século XXI, e que tem marcado o cenário urbano mineiro. Gastronomia mineira. A culinária mineira, com seus pratos deliciosos, como feijão tropeiro, carne seca, farofas,
o pão de queijo, os pratos à base de milho e com a carne de porco são muito presentes. Conheça os mais famosos: tutu com lombo de porco, costelinha de porco, mingau de milho, pamonha, vaca atolada, torresmo, linguiça e couve, frango ao molho pardo com angu de fubá, frango com quiabo ensopado, arroz com pequi. Não podemos deixar de falar do queijo mineiro, é claro, uai. E para as quitandas são os biscoitos, bolos, roscas, pães, bolachas, servidos no café da manhã e da tarde. Já os doces mineiros são o doce de leite, a goiabada cascão e a ambrósia. Artesanato de Minas Gerais. A diversidade de Minas Gerais está espelhada também na riqueza de seu artesanato, trabalhado em pedra, barro, madeira, prata, estanho e fibra trançada. Conhecer esse talento regional é fazer uma viagem pelos caminhos das Minas e das Gerais. O artesanato em cerâmica, de origem indígena e desenvolvido especialmente nos vales do Jequitinhonha e São Francisco, é um dos mais difundidos da produção mineira. Os ceramistas geralmente produzem objetos utilitários ou representativos, como potes, panelas, vasos, cachimbos e imagens. O trabalho em pedra-sabão predomina em Ouro Preto, Congonhas, Mariana e Cerro, e também se concentra em objetos utilitários ou figurativos. Já o artesanato em madeira é produzido em regiões diversas do estado, sendo as peças mais comuns as imagens de santos ou personagens históricos. Os bordados, os trançados em talas, bambu e fibras têxteis, os crochês e tricô e o trabalho com couro estão espalhados por várias partes de Minas Gerais. Também não podem ser esquecidas as obras artesanais em funilaria, tecelagem e em prata. As peças em cobre, folha de Flandres e outros metais, em ouro preto e viçosa, ou as que são produzidas em estanho, São João del Rei e em prata, nas cidades de Tiradentes, Cerro e Diamantina. A atividade do PET 300. Mão na massa. Chegou a hora de você, estudante, demonstrar seus dotes artísticos e ou culinários. Que tal perguntar a um familiar alguma receita que ele ou ela saiba de cor e anotá-la ou desenhá-la? Ou então, que tal fazer o contrário? Escrever um poema ou uma canção em que você ensine uma receita de algo que faça parte da rotina de todos e que normalmente não se aprende por meio de receitas, por já parecer mecânico ou óbvio. Exemplo: apontar um lápis, escovar os dentes, andar, pedalar, sentar-se numa cadeira, etc. Use e abuse de sua criatividade. Então aqui, pessoal, só para relembrar mesmo, tá bom? Fique ligado. Atividade anterior. Agora que você já aprendeu mais um pouquinho sobre Minas Gerais, faça a atividade do PET 300 anos de Minas Gerais, página 26. Dúvida? Procure sua professora. Que seu dia tenha um gostinho de abraço apertadinho. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!